Quer? Queridos amigos, muito boa noite para todos, né? É um prazer estarmos aqui juntos, né? Até porque com frio, né, juntos é sempre melhor, né, que a gente vai se aquecendo um pouquinho aí com esse frio. Mas, preparados aí para ouvir, hoje nós temos a nossa amiga Eleonora nos trazendo aí o estudo. Então, vamos nos harmonizar, né? Vamos, como sempre, ler uma página inicial, para poder, então, gerar essa harmonia interior e fazermos nossa prece, então, de abertura. Então, trouxe aqui do livro Fonte Viva, né, pelo Espírito de Emmanuel. Então, vamos abrir ao acaso. Vivamos calmamente. Parece uma página boa para a gente mesmo, hein? Vivamos calmamente. Que procureis viver sossegados. Em Paulo, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11. Viver sossegado não é apodrecer na preguiça. Há pessoas cujo corpo permanece em decúbito dorsal, agasalhadas contra o frio da dificuldade, por excelentes cobertores da facilidade econômica, mas torturadas mentalmente por indefiníveis aflições. Viver calmamente, pois, não é dormir na estagnação. A paz decorre da quitação de nossa consciência para com a vida, e o trabalho reside na base de semelhante equilíbrio. Se desejamos saúde, é necessário lutar para a harmonia do corpo. Se esperamos colheita farta, é indispensável plantar com esforço e defender a lavoura com perseverança e carinho. Para garantir a fortaleza do nosso coração contra o assédio do mal, é imprescindível saibamos viver dentro da serenidade do trabalho fiel aos compromissos assumidos com a ordem e com o bem. O progresso dos ímpios e o descanso dos delinquentes são paradas de introdução à porta do inferno criado por eles mesmos. Não queiras assim estar sossegado, sem esforço, sem luta, sem trabalho, sem problemas. Todavia, consoante a advertência do apóstolo, vivamos calmamente, cumprindo com valor, boa vontade e espírito de sacrifício as obrigações edificantes que o mundo nos impõe cada dia, em favor de nós mesmos. Bonita página. Vamos então orar, amigos queridos. Jesus amado, como é bom estar contigo, como é bom te encontrar, porquanto atrás de cada dificuldade, de cada obstáculo, de cada vez que a vida nos empurra na pressa, encontrarmos sempre a Tua palavra, nos trazendo a ordem do dia para vivermos calmamente. Ensina-nos, querido amigo, a andar contigo pelas cercanias da Palestina, tranquilos, sempre caminhando na certeza de que o mundo segue seu curso e de que as pessoas seguem sua marcha evolutiva. Quanto a nós, querido amigo, nesse momento, onde buscamos o teu colo, o teu regaço, ajuda-nos a encontrar os ouvidos de ouvir na noite de hoje, que tu possa nos falar ao coração através da nossa querida amiga Eleonora. E assim, quem sabe, ouvindo o teu sussurrar, possamos nos transformar em pessoas melhores. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Eleonora, contigo, amiga. Boa noite. Tudo bem? Então, tenho uma pergunta para fazer, quero a opinião de vocês. Autoajuda é espiritismo? O que vocês acham? Autoajuda é espiritismo? Sim ou não?
Não? Espiritualidade, tá. O que mais? Autoajuda é espiritismo? Você que está chegando agora. Entendeu? Depende muito, na minha opinião. Como eu sou muito crítico a algumas coisas, eu acho que depende muito de como é feita a abordagem. Quando a gente pega aquela ideia de conhecer a si mesmo, o conhecer-se a si é você saber onde estão as suas possibilidades de melhoria e dificuldades. Isso é um processo de autoconhecimento e você se ajuda. Mas quando você pega essa situação assim muito rasteira, eu sei que você não é assim, vai fazer assim, mas quando a gente pega isso numa situação muito rasteira, de livrinhos, de 5 páginas que resolvem a vida, aí eu tenho os 2 pés atrás. Então, nós temos 3 opiniões aqui. Alguns acham que autoajuda não é espiritismo. Outros acham que autoajuda é espiritismo. E outros acham que mais ou menos. Muito interessante. Como é que eu passo aqui? Marcela, mais ou menos, só para saber. Eu posso vir para cá que eu vou subir. Não é o único não, eu estou junto com ele. Vocês vão ver no final. Então, a gente tem um tema aí da autoajuda e suas controvérsias. Porque, assim, a gente tem que ver como é que é a construção dessa autoajuda historicamente, espiritualmente, e aí a gente vai debatendo e vai trocando. O importante é que a gente perceba e reconstrua, talvez, paradigmas que a gente tem a respeito do tema. E da onde que esse tema surgiu? Eu estava em 3 situações no movimento espírita e ouvi 3 comentários. Não, mas isso é autoajuda, não é espiritismo. Eu falei assim, poxa vida, isso é autoajuda e não é espiritismo. 3 seguidos, assim, né? 3 comentários seguidos. Eu falei, eu não concordo, eu acho que nesse ponto aqui foi espiritismo. E aí começou-se a criar essa controvérsia dentro de mim mesma, né? E até onde que a gente vai chegar? Também não sei. Talvez a gente saia daqui com respostas, talvez ainda com perguntas, ou talvez sem respostas e sem perguntas. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. Então, se você acha que é autoajuda espiritismo, ótimo. Se você acha que não é, ótimo. Se você acha que é mais ou menos, ótimo também. E quem falou isso foi Voltaire. E esse mesmo Voltaire, né, ele fez um livro, uma bibliografia que se chamava Cândido ou o Otimismo, em 1759. E quando Voltaire escreveu esse livro, ele escreveu esse livro num senso muito crítico com relação a esse otimismo. Ele foi bem sarcástico, né? E aí ele narra a história de um jovem, que é o Cândido, vivendo num paraíso edênico, né? Achando que está ali, que tudo é maravilhoso, que nem mensagem de Facebook, Instagram, tudo lindo, divino, todo mundo sorrindo, ninguém tem problema, espetáculo, né? E recebendo ensinamentos de otimismo o tempo inteiro, né? E recebendo as orientações de que temos que viver num mundo maravilhoso, que tudo é certo, que tudo é maravilhoso, que a gente não tem problema e que tudo vai dar certo, independente da situação em que estejamos vivendo. Porém, essa obra, ela retrata uma abrupta interrupção deste estilo de vida, quando Cândido se desilude ao testemunhar e experimentar eminentes dificuldades do mundo. Quando ele cai na real, quando ele acorda e percebe, opa, não é bem assim esse paraíso que eu estava pensando, aí vem um problema consequente desse excesso de otimismo não direcionado e não construído com o que deveria ser o raciocínio da gente. E aí isso se chama positividade tóxica hoje em dia. Então, dentro dessa controvérsia da autoajuda, a gente vai começar a observar também o que é a positividade tóxica. Ninguém está dizendo que não é para ser positivo. Veja bem, o tema é controverso por si só. Está se dizendo que existe um limite, que existe uma faixa que ao ultrapassar,
pode trazer a gente para uma ilusão, e essa ilusão, quando a gente cai na real, ela pode ser muito prejudicial. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é como se você fizesse uma analogia à fé. A fé, ela tem que ser raciocinada, né? Então, ela não pode ser uma coisa assim, linda, divina e maravilhosa. Vamos falar de Poliana, vamos falar de Poliana. Então, tem que ser uma coisa assim, mais embasada, né? A gente tem que ter mais consciência das coisas. Então, hoje a gente tem uma positividade tóxica, que é aquela positividade que o tempo inteiro você chega para alguém e fala assim, poxa, porque eu estou mal, estou com esse problema, e a pessoa, pensa assim, não, isso vai passar, porque vai passar, efetivamente vai passar. Mas isso não é nada, o seu pensamento é que vai conduzir essa situação e você não vai mais sentir essa dor, né? Você não vai mais sentir esse luto, você não vai mais ter esse problema financeiro que você está passando. Ah, então tá, se você tem menor contingência financeira e menor energia monetária na sua vida, isso é porque você não está pensando direito, porque se você tiver um pensamento positivo, esse pensamento for elevado, obviamente você sai desse cenário que você está atualmente. Então, são as coisas que a gente escuta por aí que a gente tem que tomar cuidado. Ninguém está dizendo a gente vai chegar lá, tá? Antes que a gente comece, existe o lado disso, como a gente tem várias citações dentro do Espiritismo, que é controverso a isso. A gente é que vai escolher o caminho da gente. Isso é que é o mais legal, né? A gente tem livre-arbítrio, então a gente pode escolher. Voltaire concluiu a obra-prima com Cândido, se não rejeitando o otimismo, ao menos substituindo o mantra, tudo vai pelo melhor, no melhor dos mundos possíveis, por um preceito enigmático. Devemos cultivar nosso jardim. O que a gente tira daí? Do devemos cultivar nosso jardim. Veja bem, ele fez a estrutura e aí ele fala assim, olha só, vamos terminar isso aqui falando que esse otimismo exagerado, ele tem que ser substituído por devemos cultivar nosso jardim. O que a gente pode fazer de leitura daí? Fazer a nossa parte. Pode ser uma outra visão. Interessante ponto de vista também. Também é um outro ponto de vista. Veja bem, os pontos de vista até de senso comum, né, eles perpassam por aqui porque a gente está falando de coisas que a gente vê no dia a dia, de situações que a gente vivencia. Bom, deixa eu acelerar porque ser otimista é acolher suas dores e logo buscar uma saída para isso. Então você acolhe a dor, você não nega a dor. É diferente. Você não nega as emoções. Você pode sentir raiva. Sentir raiva não é legal. Todo mundo sabe que sentir raiva não é legal, até porque depois que essa raiva passa, a gente sabe como a gente se sente. Mas ela faz parte. Então, as emoções, elas têm que ser acolhidas e aceitas. Diferente da gente viver na negação das emoções, né? São situações diferentes. Buscar uma saída para isso. Já na positividade tóxica, que não é o otimismo, é o exagero disso, é o oitavo acima disso, não há espaço para um sentimento que não seja a felicidade. Há um fingimento coletivo de que nada está mal, de que tudo está bem o tempo todo. Tudo é maravilhoso, queria eu viver nesse planeta. O que eu vivo, que eu nasci é outro. O planeta não é esse. Esse conceito se relaciona muito com a invalidação emocional, que se caracteriza pelo desmerecimento das emoções, que foi o que a gente acabou de falar agora, que uma pessoa sente. Ou seja, quando uma pessoa está triste e revela isso para alguém, ao receber uma resposta do tipo, não fique triste, está tudo bem. Isso configura a invalidação emocional. É como se a gente tivesse algum amigo que passasse por um estado de luto e ele viesse conversar com a gente e a gente falasse exatamente isso. Ficar tudo bem, vai ficar, mas de repente não é o momento da gente falar aquilo daquela forma. A gente tem que se compadecer da dor das pessoas também, né? Tem um outro tema que perpassa por aí. A gente precisa ter essa empatia pela dor do outro. Não dá para minimizar? Não dá para minimizar, até porque você não sabe o tamanho da dor. Vou citar um exemplo, não tem jeito, né? O professor fala demais mesmo.
Entrei numa turma outro dia de uma escola XYZ que vocês não sabem qual é. Vocês acham que sabem, mas não sabem. Não sabem não, não sabem mesmo não, é outro. Aí entrei numa turma, tô eu lá, os garotos da minha turma, papapá, tudo agitado, tinha uns 4 meninos de outra turma na minha turma. Eu falei, vambora, gente, mete o pé que eu quero trabalhar. Rapaz, por que eu fui falar mete o pé? 3 saíram, 4 meninos. O outro, não é nem meu aluno, eu nem conhecia, é aluno de uma turma que eu não dou aula. Como assim mete o pé? Aí eu, caramba, mete o pé, sai fora, mete o pé, a gente usa mete o pé dentro de sala de aula, né? Eu sei que não é convencional para algumas pessoas, mas o professor usa esse termo, o aluno usa esse termo o tempo inteiro, é normal pra gente. Aí eu fui atrás do garoto, o garoto saiu resmungando, fui atrás do garoto, falei, vamos lá na sala da coordenação. Aí sentei com ele e falei assim, você está achando que eu vim aqui chamar a sua atenção, né? Brigar com você. O garoto assim, tudo. Eu falei assim, eu vim brigar com você. Eu vim te pedir desculpa. Aí ele me olhou já assim. Eu falei assim, olha só, me desculpa, porque mete o pé, pra mim, é uma coisa normal. Mete o pé, vamos embora, mete o pé, sai fora, vai. E pra ele não, aquilo doeu. E aí vem essa coisa que você falou, e por acaso veio essa história. A gente às vezes minimiza a dor do outro, porque a gente não está sentindo a dor do outro, né? E a gente tem que ter cautela com isso também. Não é pura e simplesmente, pô, isso vai passar, né? Fica tranquilo, vai dar tudo certo, sempre dá sim. Mas, de repente, a gente tem que ter mais sensibilidade com aquele momento específico. Focar, aí, isso aqui entra no quê? Focar no bem-estar sem a positividade tóxica. Qual é o fundamento da gente, né? Como espírito encarnado? A gente tem que focar nesse bem-estar, nessa qualidade, nessa coisa do carinho pelo outro, de positivar, de botar para frente, sim, mas sem essa toxidez, sem essa minimização dos problemas que efetivamente existem nesse planeta. A gente não pode passar por cima deles, eles existem, eles fazem parte do nosso dia a dia, né? As pessoas estão sempre querendo mostrar que estão bem. Aí eu chamei isso, que não tem problemas, eu chamei as polianas da rede social. Você abre a rede social, é todo mundo feliz, né, gente? É outra constelação, é outra galáxia, eu sei lá o que é. Então tá todo mundo bem, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz, todo mundo bonito, né? Todo mundo, e as pessoas, assim, fica uma coisa superficial. E aí existem as polianas da rede social também, das redes sociais. Quando alguém fala de algum problema, ele já quer mostrar o lado positivo de tudo. Aí eu sou aquela pessoa que tem uma positividade que a gente está lendo aí como tóxica. Aí a pessoa chega para mim, mostra algum problema, e eu já quero falar assim, imagina, que besteira, isso não tem a menor fundamentação, isso que você está dizendo. Isso, a vida é linda, maravilhosa, o jardim é florido. E aí, veja bem, vou voltar no tema. Autoajuda e suas controvérsias. Eu estou lendo aqui, nesse momento, esse ponto que a gente está trabalhando desse assunto. Tá? Estou usando este ponto de vista, este paradigma que foi construído ao longo da nossa história. Aí vem a pergunta, será que a positividade tóxica é a mesma positividade que o Evangelho ensina? A positividade tóxica é a mesma positividade que o Evangelho... Nessa hora vocês respondem. Não. Marcelo, mais ou menos? Oi? Mais ou menos ou não? Então tá bom. Então, vocês acham que não é. Beleza. A positividade de um ser maduro e de bom senso que está se espiritualizando é o forte comprometimento de se encontrar sentido em tudo que se passa na vida. Dores fazem parte da jornada e são inevitáveis, assim como os momentos de alegria. Então, existe primavera, existe verão, né? Eu por acaso escutei, eu coloquei aqui entre aspas, porque eu retirei isso de um áudio que eu ouvi essa semana. E existe primavera, existe verão, existe outono, existe inverno, que em Teresópolis nem tanto, porque essa aqui só tem verão e inverno. Mas normalmente existem 4 estações. Assim como existe dia e noite, como a maré sobe, a maré desce, isso acontece. E a vida da gente é assim, a gente não pode negar esses processos. Quando tenho consciência de quem sou, não fujo dos meus sentimentos. Se estou triste, estou triste.
Você não foge das emoções. Isso não é ser pessimista. Ser pessimista é você achar que vai ser sempre assim. Lembra do Hard? Ó Dinha, ó Celso, ó Azar. O pessoal mais novo não sabe do que eu estou falando, não, mas o pessoal mais velho já conhece. Então, isso é ser pessimista. Você achar que nunca vai sair daquele cenário que você está vivendo. Aí entra o pessimismo. Tá? Em 1859 foi publicado o primeiro livro de autoajuda da história. Samuel Smiles. Muito semelhante às obras de autoajuda da atualidade. Isso foi em 1859. Por que é semelhante à autoajuda da atualidade? Por que vocês acham que é semelhante à autoajuda que a gente tem na atualidade? Porque não muda. Não muda, não sofre evolução, não sofre transformação. O princípio era o mesmo e continua o mesmo. Da autoajuda que leva a gente à positividade tóxica. Ele diz que a pobreza é causada por hábitos irresponsáveis do pobre. Isso está escrito no livro. Então é assim, o que a autoajuda fala, né? O que a gente percebe que é discursado? E aí a gente tem depois, isso é um outro tema, sugiro que alguém debata mais aprofundadamente. A gente pega uma pessoa que já está em estado de sofrimento por algum motivo, uma pessoa que não tem condições financeiras para determinadas coisas, e a gente diz para essa pessoa assim, na autoajuda, você tem que ter um pensamento positivo. Você não consegue crescer monetariamente, financeiramente, porque essa tua crença é uma crença limitante, porque essa tua crença não te bota para frente. Você está passando por esse problema de saúde? Ai, gente, isso me dói a alma. Você pegar uma pessoa que tem determinados problemas de saúde e fala assim para ela, você tem que ver aonde que você criou isso na sua história de vida. Aí você fala para uma pessoa que tem, por exemplo, uma coisa mais séria, né? E fala assim para ela, onde foi que você criou isso? Por que fez isso? Você fez isso com a sua saúde? Eu acho isso muito cruel. Eu acho isso muito cruel. Eu estou falando de mim, né? Estou dando a minha opinião pessoal. Eu acho muito cruel. Você tem que pegar para a pessoa que está com problema de saúde, você tem que acolher, você não tem que ficar perguntando para ela, inquirindo para ela se sentir culpada, ainda mais, né? A pessoa já está se sentindo mal, a pessoa já está com dor, a pessoa já está sofrendo, já está num tratamento médico. Aí você vira para a pessoa e fala assim, mas aonde você criou isso? Qual foi a crença que fez com que isso se manifestasse na sua vida e se materializasse? Existe um fundamento espírita nisso? Existe, todo mundo sabe. Né? A gente que estuda o espiritismo, a gente acompanha dessa forma, mas a gente tem que tomar cuidado com o nível de crueldade que a gente vai usar com aquele que está ouvindo, né? Com o interceptor da conversa. Em 1952 entrou o maior clássico de autoajuda, O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. E esse livro também é um livro que não sofreu muita transmutação. Veja bem, a gente está falando de autoajuda, tá? Aí, lá está escrito, o poder do pensamento positivo tem o poder de traçar a sua vida. São essas as palavras. Então, é como se você ficasse... Manja aquela história do segredo? Aí você fica pensando. E como se aquilo fosse fundamentar a sua existência e fazer a sua progressão, a sua evolução como espírito encarnado, como se você não fosse passar por problemas do mundo material, do mundo de César, e só pelo pensamento você conseguisse chegar a esse processo de evolução. Há controvérsias. Não esqueça que o tema é controvérsia. Aí, quais são os princípios da autoajuda? Aí, por que essa figura está aqui? Porque a autoajuda, ela começou a perpassar vários ramos da ciência, várias religiões diferentes, e ela foi usada como base, como estrutura, para várias discussões, inclusive de cunho acadêmico, sem fazer parte empírica, ou seja, sem ela fazer parte da pesquisa científica. E aí, começou-se a usar ela em várias vertentes.
Mas a primeira, a gente vai falar agora dos princípios da autoajuda. O primeiro princípio, síndrome da Poliana. Jogo do contente, procurar ver o bem em todo lugar. O mal não existe. O mal existe? Vocês acham que o mal existe? O que o Evangelho segundo o Espiritismo fala no capítulo 10, item 20? Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção, de certo? A ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Então veja que Kardec e os espíritos, eles estão o quê? Eles estão compactuando com essa ideia da positividade tóxica, quando a gente leva a autoajuda como premissa de Poliana, né, de que tudo é divino e maravilhoso, e está dizendo assim, fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o processo. O que a gente estava vendo lá no início da autoajuda? Que essa ilusão, quando ela vem à tona, quando ela traz a gente, né, para o que é fato, para a realidade, ela deixa a gente mal. Então a gente pode consultar depois e aprofundar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí a gente tem o segundo item, que é uma justificativa também, que é muito usado dentro da autoajuda, é vitimologia. O que é vitimologia? Você coloca a vítima no local central do crime. Existe um crime, e a vítima é como se ela fosse coautora desse crime, e ela tivesse uma responsabilidade também por aquilo que aconteceu a ela. Ou seja, além dela estar passando por uma situação complexa, né? E aí vocês podem imaginar N tipo de crimes diferentes, ela compactuou, ela foi coautora. Se você passa alguma dificuldade, você é o criador e o causador dessa diversidade. Culpabilização da vítima. Você culpa a vítima, né? É como se você tivesse casos assim extremados de uma violência sexual e a mulher fosse a responsável porque estava de saia. E você está culpabilizando aquela pessoa que na realidade ela é vítima da situação. Existem vítimas inocentes ou todas colhem o que plantam? Tem vítima inocente? Tem? Não tem? Tem ou não tem? Vamos ver o que a gente lê no livro dos Espíritos das Uniões Antipáticas, questão 940A. Mas nesse caso não há quase sempre uma vítima inocente? Há. E para ela é uma dura expiação. Então, olha só, há controvérsias quando a gente julga que as pessoas sofrem determinados males porque elas têm que sofrer. Há controvérsias quando a gente acha que todos os detalhes da nossa construção existencial estão previstas. Há controvérsias quando a gente tem o discurso utilizando o espiritismo como pano de fundo. Me perdoem se não concordem, mas se não concordam. Quando a gente diz que as pessoas, se elas foram torturadas em determinado momento, elas já estavam com aquilo premeditadamente construído, que elas não foram vítimas de uma situação. Há controvérsias. Então, mas a responsabilidade da sua desgraça recairá sobre o que lhe tiverem sido os causadores. Tá ali, a conta vai ser paga, a conta chega também, tá? A conta é paga. Se a luz da verdade já lhe houver penetrado a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. Gente, eu achei muito interessante a construção desse estudo. Parece que ele é gasoso, mas ele não é gasoso, não. Ele é bem sólido. Inclusive porque a gente vai ver que tem início, meio e fim. Mas eu acho que tem tanto tema aí que a gente pode utilizar, né, para as situações atuais que a gente vive e que é muito interessante. À medida que os preconceitos se enfraquecerem, a gente precisa deixar de ter preconceito, inclusive com relação à autoajuda.
Porque não necessariamente ela precisa ser endemonizada. Talvez ela possa vir a ser usada de uma forma positiva, sem ser tóxica. Então, assim, a gente precisa diminuir os níveis de preconceito que a gente tem quanto a essas construções que a gente faz. E a gente precisa se embasar no Espiritismo. É o nosso norte, é a nossa bússola, porque senão a gente não estaria aqui. Né? Justifica a desigualdade social. Ela fala assim, autoajuda, olha só, essa base da pirâmide social, ela existe e tem o topo, e aí ela fala assim, quem está no topo é porque vai fundamentar as suas ações para estar no topo. E quem está embaixo vai fundamentar as suas ações e os pensamentos para estar embaixo. Você não deixará de ser pobre se continuar com essas crenças limitantes. Depende de você ser alguém próspero. Esse é o quarto item que pode se abordar com a questão da autoajuda, da positividade tóxica. O que o Livro dos Espíritos fala para a gente? Desigualdade das riquezas, questão 808. A desigualdade das riquezas não se originará, está errado ali, das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Então vamos lá. Existem pessoas que têm ascensão social, financeira, não são todos, óbvio que não, mas que chegaram a essa ascensão financeira por roubo, por má fé. Mas existem também aqueles que trabalharam, que se esforçaram, os que tiveram oportunidades, os que não tiveram oportunidades e não chegaram lá. Então, sim e não. Sim e não. Pensamento mágico. Você é o criador da sua realidade. Gente, se eu fosse a criadora da minha realidade, não me leva a mal, não. Assim, bem radicalmente. Tá? Eu estou defendendo a teoria do que está sendo debatido aqui. O tema é autoajuda e suas controvérsias. Se eu fosse criadora de toda a minha realidade, eu ia vestir 38, 40. Mas, para que isso aconteça, eu preciso fazer uma dieta de calorias, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso ir para a minha academia, eu preciso me mexer, eu preciso fazer alguma coisa. Né? Não adianta botar uma foto na geladeira de fulana de tal e ficar pensando que eu vou ficar igual a fulana de tal só de pensar. Não rola. Então, tem que ter essa noção do limite. O que o Livro dos Espíritos, da questão 259, nos fala? Do fato de pertencer ao espírito, a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á de todas as tribulações que experimentamos na vida, nós a previmos e buscamos? Não, o que a gente viu ainda há pouco, o que a gente conversou aqui? Todas não, porque não escolhestes e previstes tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas o gênero das provações. O gênero. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e da força mesma das coisas. A questão é bem grandona, tá? Eu peguei só algumas linhas. Se ao percorreres uma rua, uma telha lhe cair a cabeça, não creias que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ah, aconteceu com fulano, ou porque ele merecia, ou porque ele criou, ou porque ele foi coautor dessa situação ruim que ele está vivendo. A pessoa já está ali, né? Tentando tirar, respirar, ter o oxigênio e está lá ainda sendo culpabilizada. Será que a positividade tóxica é a mesma positividade que o Evangelho? A gente já fez essa pergunta, estamos fazendo de novo. Será que é a mesma que o Evangelho ensina? Será que Kardec segue, vai seguir 2 vezes, este pensamento? A positividade tóxica. Será que ele tem essa vertente de achar que as coisas são assim? Eu não sei, estou perguntando para os profundos estudiosos do Espiritismo.
A UFJF está fazendo uma pesquisa, está pegando umas cartas de Kardec que não foram publicadas na Revista Espírita, que foram achadas posteriormente. E uma delas é de 1863. Aí eu vi a carta e fui pesquisar, peguei a Revista Espírita, liguei até para alguns colegas, ninguém achava a carta na Revista Espírita justamente por isso, porque não foi publicada, mas ela existe. São várias cartas que estão sendo pesquisadas dentro dos laboratórios da faculdade, da Universidade de Juiz de Fora. Então vamos lá, ele fez essa carta para o Luiz Jordan, né? E aí ele tem o endereço. Aí ele vem falando, conhecendo a sua simpatia, se não por todos, ao menos por alguns princípios que professamos, ou seja, que o espiritismo professa. O cara não era espírita, mas ele era um simpático ao espiritismo. Peço-lhe que aceite a Revista Espírita, cujos números desde o 1º de janeiro último acabam de lhe serem enviados. Proponho-me, se isso lhe for agradável, enviar-lhe doravante os demais, à medida que aparecerem. É só porque eu quis botar no contexto, a gente nem precisa dessa parte toda. Se suas ocupações lhe permitem dar uma olhada nela, reconhecerá sem dificuldade, penso, que esta doutrina conduz inevitavelmente por uma via segura a todas as reformas sociais. Se suas ocupações lhe permitirem dar uma olhada nela, reconhecerá sem dificuldade, penso, que esta doutrina conduz inevitavelmente e por uma via segura a todas as reformas sociais. Aonde que essa doutrina quer levar? Nesse contexto, as reformas sociais. Para chegar às reformas sociais, a gente consegue chegar às reformas sociais só porque a gente fica pensando assim? Vai haver reforma social, vai haver reforma social. Não, a gente precisa trabalhar para que isso aconteça. A gente precisa mudar determinadas formas de pensamento. E mais do que isso. Agora vamos lá para o meio do caminho, aonde o Marcelo nos apontou o sim ou não. Como é que eu vou conseguir pensar no outro? Como é que eu vou conseguir executar a máxima amai ao próximo como a si mesmo? A partir do momento que eu o quê? Então a gente está indo lá para o outro lado do pêndulo. Para fazer isso, eu preciso fazer o quê dentro de mim? Preciso me amar. E aí, para me amar, eu preciso me conhecer. Conhece-te a ti mesmo. E depois que eu me conheço, depois que eu não nego as minhas emoções, que eu tenho autoconhecimento, eu começo a pensar assim, eu preciso mudar isso. E aí, o que eu estou fazendo? Reforma íntima. Reforma íntima é autoajuda? Não. Por que não? Não sei o que você está entendendo por autoajuda, né? Eu não estou entendendo nada, eu estou falando que é controverso. Tá, tudo bem. Sim, não e mais ou menos. Não, porque ela não vai te levar para essa positividade tóxica. Ela vai fazer você, por exemplo, se eu acredito que é necessário uma reforma social, é porque eu vejo que há algo deformado para ser reformado. Sim. Se eu estou vendo que há algo deformado, estou vendo que em mim não há perfeição. E ao identificar em mim a não perfeição, eu identifico em mim uma necessidade de melhoria, ou seja, eu não estou pronto. Sim. Eu estou no processo. Então, será que seria ponderável, plausível, a gente analisar a autoajuda como uma questão muito individual e a reforma íntima como uma questão mais coletiva? Se a gente for para a autoajuda, como você falou aí até agora, falando com o Marcelo, na bibliografia de autoajuda, não. Agora, a reforma íntima é uma autoajuda porque eu estou me ajudando quando me importa. Mas não autoajuda conforme a bibliografia que você mesmo falou que Sim. não se renovou até hoje. A semântica é diferente. A semântica é Sim, diferente. exatamente. Mas é uma autoajuda. É uma, Mas não essa. Vamos ver até o final, vamos ver. O tema, eu gostei muito do tema. E aí ele vem construindo, vamos analisar. Aí ele vem construindo
Quem quer que estude o seu princípio nas suas consequências, nela haverá toda a revolução moral. Toda uma revolução moral. Em vez de tomar o edifício apenas pelo topo, ela toma pela base e lhe dá sólidos alicerces no coração dos homens, inspirando-lhes a fraternidade efetiva e destruindo-lhes o egoísmo, verme roedor de todas as instituições liberais que repousam apenas na materialidade. E aí ele enviou essa carta. Por que eu peguei isso? Primeiro que é interessante a gente saber que existem cartas que não foram publicadas na Revista Espírita e que elas estão sendo estudadas depois de serem achadas. Isso é muito importante para os nossos estudos, né, como espíritas. E porque está fundamentando, segundo uma determinada ótica, que a gente tem efetivamente uma premissa que se chama reforma íntima e que o fundamento dela é o bem comum. A gente precisa que todos estejam navegando nesses mares onde todos estejam bem. O que é diferente de ficar pensando com aquela positividade tóxica. A reforma íntima não termina no pessoal, mas culmina, sim, no social. É aquilo que a gente falou ainda há pouco. A diferença entre autoajuda e reforma íntima, me antecipei. Existe uma diferença? Sim, não, talvez, mais ou menos. Autoajuda. Prática, essa definição do dicionário. Prática que consiste em fazer uso dos próprios recursos mentais e morais para alcançar objetivos de ordem prática ou resolver dificuldades de âmbito psicológico. Reforma íntima. Trata-se da autotransformação gradual e interna através dos anos e das experiências de vida efetuada para melhorar moral e espiritualmente. É a melhoria do caráter, da moral, da ética. E isso exige autoconhecimento constante. Então percebe, autoajuda, reforma íntima. Será que perpassa em algum momento? Ou será que a gente é tão preconceituoso como espírita que a gente não consegue aceitar o termo autoajuda como fazendo parte dos nossos estudos? A posição aqui é difícil, porque eu estava lá, agora eu estou vindo para cá. A gente tem que entender que há um preconceito, mas há um conceito. Então, eu como espírita, eu tenho um conceito de reforma íntima. E esse conceito de reforma íntima, ele vai além do que está colocado aí, porque além de melhorar moral e espiritualmente, terá as consequências disso nas vidas futuras. Ou seja, a reforma íntima ela tem que ser vista, penso eu, em uma perspectiva de futuro, mas um futuro na imortalidade. Sim, não, isso é indiscutível. Isso é indiscutível, mas olha só, vamos lá. É porque eu vejo muitas vezes um preconceito em determinadas situações com relação ao termo, com relação à semântica da coisa. Então eu acho que na realidade a gente tem que estar aberto para poder filtrar, né? A gente não pode rotular determinadas coisas que a gente usa apenas como autoajuda e tirar esses conceitos de dentro dos nossos estudos dentro do Espiritismo. Aí a gente vai ver algumas passagens ali que vão abordar exatamente... Só um minutinho, já vou aí. Você vê que quando a gente veio discutindo a autoajuda, eu vim o quê? Eu vim fazendo a relativação dela com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Livro dos Espíritos, e aí a gente foi pontuando. Ó, isso está escrito aqui, isso está escrito aqui. Isso aqui é dessa forma, está escrito aqui. E agora a gente vai fazer a mesma coisa. Fala. Me parece, pela definição, que a autoajuda ela tem um caráter meio instantâneo, diferente da discussão do conceito da reforma íntima. Foi o que ele falou de imortalidade da alma. Sim. Não, mas o processo me soa mais rápido. É quase uma virada de chave em cima, enquanto o outro é um processo moroso, que inclusive está ali, gradual através dos anos. Sim. E eu acho que tem uma outra coisa que não é levada em consideração para fazer a autocrítica ou a crítica acerca da autoajuda, é que muitos dos ditos gurus falam sobre uma perspectiva e um viés da sua própria trajetória, com
a sua própria epistemologia, ética, vivências, realidade, que nem sempre vai convergir com a realidade de quem está lendo. E nem sempre são fato, porque existem alguns autores de autoajuda que já tiveram, e depois a gente pode até discutir isso, que já tiveram vários problemas existenciais, tiveram um desencarne não muito positivo, e aonde que está essa autoajuda que eles propagam, da forma que eles propagam para auxiliar nesse momento, né? Mas vamos lá. Eu também acho que a colocação da reforma íntima, como você trouxe, uma autotransformação. Então ela passa por um autoconhecimento. Não é uma coisa superficial. Não estou dizendo que a autoajuda é superficial, mas eu concordo com ele. Se ela ficar numa coisa de fora para dentro, e não uma mudança de dentro para fora, ela não vai surtir um efeito de imortalidade, como o Marcelo falou. Sim. Então, eu acho que a autoajuda, ela, de repente, cabe dentro da reforma íntima, mas a reforma íntima não cabe dentro da autoajuda. É mais profundo. É muito mais profundo. Então vamos continuar, vamos lá. Quando eu falei que era controvérsia, porque é controvérsia, adoro controvérsias. Sim. Vamos continuar, vamos lá. Qual é o principal livro de autoajuda que se conhece? Agora eu vou me jogar pedra mesmo, mas não tem problema, vou até beber água. Vou sentar. Não, tem que ir com a pedra pegar melhor. Não, pô, aí aqui eu diminuo, teoricamente, o volume e o espaço ocupado. Então eu tenho que ficar sentada mesmo, joga. Qual é o melhor livro de autoajuda que a gente conhece? Você está falando espírita ou não espírita? Ah, mas aí você é espírita, né, poxa? Espírita. O Evangelho segundo o Espiritismo. Agora eu vou apanhar aqui. Agora a Álvaro vai me pisar, jogar para um lado, jogar para o outro. Não tem problema não, estou acostumado. Exemplos de autoajuda no Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo. Exemplos de autoajuda no Evangelho. Vocês não sabem até agora o que eu penso, né? Porque eu estava ali enfaticamente martelando a autoajuda, agora eu estou aqui sorrindo quando falar autoajuda, é um teatro. Quando estamos tristes, bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Quando somos vítimas de maledicência, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Quando estamos nervosos, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Ou, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Quando estamos muito preocupados, brandos e pacíficos, né? A paciência. Quando Deus parece estar distante da gente, pedi e obtereis. Quando somos ásperos e críticos, bem-aventurados os pobres de espírito. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Está lá escrito, não está? Não inventei. Aí a forma que a gente faz a leitura é a construção daquilo que a gente tem, nas nossas questões existenciais e tudo que a gente já estudou. A questão aqui é um tema controverso. Então, você tem as formas diferentes e, mais uma vez, retorno a Voltaire. Não concordo com nada do que você diz, mas defendo até a morte seu direito de dizê-lo. Então, eu tenho amigos que, fundamentalmente, eles vão muito por essa linha do positivismo tóxico. Eu esqueci. Positivismo tóxico. Eles constroem cadernos, eu estou falando sério, tem caderno, aí bota a figurinha lá do carro que vai comprar, e não sei o quê. É uma forma de pensamento, eu tenho que respeitar. Agora, enquanto espírita, como é que é essa leitura? Por onde perpassa esse aprofundamento e nadar em águas rasas, talvez, da autoajuda? Quando eu tenho um autoconhecimento,
eu consigo perceber que existe uma reforma íntima. E outra coisa, aniquilar o preconceito semântico das coisas. Isso é importante também. Eu já vi pessoas aqui, especificamente aqui nessa casa, pessoas conceituadas, pessoas com aprofundamento nos temas espíritas, e alguém fala assim, mas essa palestra de autoajuda. Não era. Era uma palestra espírita. Só que conduzida com um pano de fundo de reforma íntima para que se chegue lá. Então a gente tem que tomar cuidado com esses preconceitos. Preconceito não leva a gente precisa ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, no sentido de ter uma amplitude maior naquilo que a gente está lendo, naquilo que a gente está estudando, nas informações que chegam, para aí sim a gente avaliar. Aí, obviamente, essa avaliação vai ser uma avaliação dentro de tudo que a gente estudou, de tudo que a gente já viu. Eu achei muito interessante quando foi dito aqui que a reforma íntima, talvez ela seja mais... A reforma íntima não, a autoajuda talvez seja mais superficial. E que a gente, na reforma íntima, a gente aprofunda mais, mas a gente tem que aprofundar porque é difícil de fazer. É muito difícil. Então, a reforma íntima perpassa por isso, mas a gente não tem que extinguir a autoajuda do nosso dia a dia, porque a gente precisa dessa autoajuda. Se a gente não fizer a nossa parte, a gente não vai chegar nesse conhecimento e a gente não vai aprofundar para a reforma íntima. Então, sejamos talvez menos preconceituosos. Livro dos Médiuns, capítulo 26, número 291. Não, os espíritos não vêm livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhes o alvo que deve atingir e a rota que o leve a ele, dizendo, marcha e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos, mantém-te vigilante e afasta-as por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-lo. Nós te daremos a força para que você haja, para que você tenha ação. Se quiser. Em todas as oportunidades, sempre a ajuda superior é condicionada à postura do homem. Primeiro o indivíduo decide mudar e depois, proporcional às suas próprias ações, a ajuda virá. Só depois. Em outras palavras, a cada um é dado segundo suas próprias obras, ou seja, tudo depende do que o homem faz de si. E quando ele faz de si, ele está fazendo o quê? Está cuidando do seu jardim. Está cuidando do seu jardim. Para que, a partir da sua transformação, também haja transformação ao seu entorno. Vocês querem ver uma coisa? Estou eu indo trabalhar... Só haverá transformação do entorno se o entorno quiser ser transformado. Sim, sim. Isso é indiscutível. Porém, não, a gente vai cair nessa positividade tóxica. Vou melhorar, ele melhora. Não, só se ele quiser. Só se ele quiser, mas essa é a construção, é pessoal e intransferível, né? Como diziam os cartões antigamente. É arbítrio. Então, vamos lá. Eu estava indo trabalhar, 15 para as 7 da manhã. Aí eu sempre coloco, assim, algumas coisas para ouvir no rádio, né? Eu tento. Todos os dias eu tento. Aí tem pílulas do Evangelho, pílulas de não sei o quê, tudo lindo. Muito legal. Aí vinha assim, sobre a calma e a paciência. Era o tema. E eu estava escutando sobre a calma e a paciência e concordando com tudo que o autor falava. Não, a gente tem que ter mais paciência, a gente não pode permitir que as coisas externas invadam o nosso estado de equilíbrio. Bom, estava dirigindo. E ali, numa vibe muito legal, concordando com tudo, né? Não podemos permitir, temos que estar sempre centrados, equilibrados. Aí, daqui a pouco, quando chegou ali no Hermitage, que você tem o pessoal que vira para a direita e tem o pessoal que segue a estrada. Aí tem um caminhão, tem sempre um caminhão ali. E aí abre-se um espaço que o caminhão, se ele for gentil jogar um pouquinho para a direita, você consegue ultrapassar e seguir a sua vida na velocidade que você está com vontade. Gente, mas foi uma coisa assim de 2 segundos que eu saí do meu estado de equilíbrio, porque o infeliz que estava na minha frente não abriu para que eu passasse. E quando eu percebi, eu estava simplesmente dentro do carro sozinho, igual uma maluca, né? Porque quando a gente faz essas coisas, não tem ninguém em volta, graças a Deus. E daqui a pouco eu voltei. É insano, tá? É muito insano. E daqui a pouco eu voltei.
para o que eu estava ouvindo, do estado de equilíbrio. Então vai dizer para mim que reforma íntima é fácil? Aonde? Nunca. Mas é muito legal, porque a gente pode perceber que tudo está... Eu botei menina. Aí a gente tem que... Embora azul, só agora que eu me dei conta disso. Tudo que queremos vem daí, gente, do indivíduo. Tudo vem do indivíduo. Social, emocional, espiritualmente. A gente passa por esse processo. Só não pode cair naquela falácia polianística, né? Como fazemos reforma na sociedade sem nos reformarmos? E como nos reformamos sem nos ajudarmos? Foi o que vocês falaram. Autoajuda? Eu vou me ajudar. E aí eu me reformo. E aí eu consigo ter o impacto social que eu almejo. Desde que o outro também queira, obviamente. Aí, Chico Xavier, chegou depois. Isso foi extraído do livro Ideal Espírita pelo Chico Xavier. Ele te dá 20 passos para você fazer a dita reforma íntima. Hoje tinha alguém aqui no salão falando que acha muito difícil. A gente estava batendo papo, a pessoa falou assim, mas é muito difícil, eu preciso ler muito esse livro aqui porque eu preciso me reformar intimamente. Aí eu ri e falei assim, mas é você só, né? Todos nós. Então vamos lá. Quais são os 20... Eu ia fazer uma crueldade, mas aí eu mudei. Eu ia dar um númerozinho para cada um, que são 20. Cada um ia sair daqui com um númerozinho e eu ia, assim, ditatorialmente determinar qual dos 20 itens cada um deveria trabalhar durante essa semana. Mas aí o espírito democrático baixou em mim e aí eu vou deixar todo mundo escolher. Executar alegremente as próprias obrigações. Dia a dia, trabalho, mundo de César. Tenho que lavar roupa, tenho que trabalhar, tenho que dar aula, tenho que ir para o hospital. Não tem como fugir. É uma das formas da gente se reformar intimamente. Está dirigindo? Não xinga o pobrezinho que fez besteira na sua frente. Entendeu? Não faz isso. Silenciar diante das ofensas. A gente, assim, manter a estrutura interna, o equilíbrio emocional, para que aquilo que o outro diz a nosso respeito, ou como ele nos vê, não tenha influência. Obviamente, a gente tem que ter filtro e considerar algumas críticas, principalmente se forem dos amigos, porque os amigos fazem críticas que nos fazem melhorar, e aí tocar a vida. Esquecer o favor prestado. Fez favor para alguém? Não ficar naquela, né, esperando em troca. Exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. As pessoas, elas podem estar conosco num processo de gentileza, e quando isso não acontece, não necessariamente a gente tem que jogar pedra também de volta, né? Emudecer a nossa agressividade. Não condenar as opiniões que divergem das nossas. Hashtag fica a dica. Eu, por exemplo, não sou flamenguista, jamais serei. Então, não condenar as opiniões que divergem das nossas. As opiniões divergem, graças a Deus, estamos num planeta de provas e expiações, somos espíritos em processo de evolução. É novidade isso que eu estou contando, hein? E a gente tem que respeitar, não concordo. Tudo bem, mas respeito até a morte, o seu direito de dizer. E a gente precisa disso, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Sabe aquele cara que faz a pergunta que já sabe que vai te atingir, né? A gente não precisa ser assim, tá? Não precisa. Repetir informações e ensinamentos sem qualquer azedume. Sem aquele ranço, né? Aquela coisa que você vai botando peso no que você está falando. Não estou entendendo por que dá risada. Treinar a paciência constante. Treinar a paciência constante. Eu vou chegar lá, galera. Vocês estão rindo, mas eu vou chegar. Eu vou conseguir, me aguarde. Ouvir as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. O cara chega pra gente, vai desabafar alguma coisa, a nossa dor é sempre maior, né? A gente não consegue ter empatia e ouvir o outro.
Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. Desculpar sem desculpar-se. Não dizer mal, não falar, né? Não dizer mal de ninguém. Isso é difícil também. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Ver o bem, ver o lado bom do outro. Né? Ele não é só aquele recorte que você está fazendo, sistematicamente está olhando. O Mauro é assim, 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 assado, rotulei o Mauro, defini o Mauro está ali acabado. Não é por aí. Não aborrecer quem trabalha. Não aborrecer quem trabalha. Ajudar espontaneamente. Respeitar o serviço alheio. Reduzir os problemas particulares. Servir de boa mente quando a enfermidade nos fira. Eu fiz essa cara assim porque eu não estou sentindo dor. Interessante. É empírico. Reza a lenda do seguinte, tem uma historinha que é assim, os sábios e os deuses se reuniram e resolveram esconder um tesouro maravilhoso. Alguns devem conhecer essa história e assim, eu falo resumidamente. E aí tinham que esconder o tesouro da humanidade para que as pessoas procurassem com dificuldade, não encontrassem com facilidade aquele tesouro. Aí uns, assembleia danada, vamos esconder o tesouro no fundo do mar. Aí o outro, não, mas o homem adquirirá tecnologia suficiente para mergulhar, conhecer as profundezas marítimas, e aí ele vai descobrir esse tesouro com muita facilidade. Aí o outro, então vamos esconder esse tesouro num outro planeta. Vamos esconder esse tesouro no universo cósmico, né? E por aí vai. Aí, não, mas espera aí, eles vão conseguir desenvolver naves, espaçonaves, formas de viajar entre um planeta e outro, e eles vão acabar achando isso com muita facilidade. E aí foi se desenrolando essa assembleia. E num belo momento alguém citou o seguinte, já sei, o que vocês acham da gente esconder esse tesouro dentro de cada ser humano? Porque para ele achar vai ser difícil. Ele não vai ter a facilidade que ele vai ter no desenvolvimento tecnológico, porque o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento científico, com todo o estudo, com tudo que se tem que botar de esforço em cima dele, ainda vai ser mais difícil do que ter a dita reforma íntima. Beijos. Não me joguem pedra, é só para a gente refletir. Às vezes a gente precisa sair de um pouco do que a gente está acostumado, até mesmo eu sair, porque a gente está acostumado a fazer estudo botando música, né? Não despertando essas questões, que são questões que precisam ser discutidas, elas também não podem ser escondidas. A gente precisa refletir sobre paradigmas que a gente tem, porque tem muito mais para vir do que imagina a nossa vã filosofia. Tá certo? Beijo, obrigada. Obrigado, Eleonora. Obrigado, Eleonora. Eu me lembro que quando a Eleonora estava falando sobre otimismo, né, isso me trouxe assim, uma recordação, Eleonora. Quando começou a pandemia, né, nós estávamos assim, trabalhando dentro das empresas, as empresas estavam, como todos nós, né, estavam muito impactados, né, todos nós assim, com perdas muito próximas, então baixava um ar assim, de pessimismo, né, dentro das nossas vidas. E aí a fundação lá onde eu trabalho, né, trouxe uma especialista para falar para a gente sobre otimismo. Aí você estava falando, eu me lembrei. Professora Lilian Graziano, né, psicóloga, e ela fez um trabalho assim, muito interessante com a gente, né, que eu queria aproveitar aí que a Eleonora fez essa introdução para compartilhar assim, com vocês. Né. Ela falava que o otimismo não é você só ver o lado bom. Ela falava que o otimismo é você ver os dois lados, né, que foi mais ou menos o que a Eleonora trouxe.
E ela trouxe assim, e aí as pessoas estavam reagindo, também um tema polêmico, né, otimismo, e ela começou a falar da vida dela profissional, né, que é o que eu vou falar assim para vocês. Ela é psicóloga, né, e trabalhava profissionalmente com famílias de pessoas que tinham sido sequestradas. Então, mães que tinham os seus filhos sequestrados, e ela era uma profissional que ia trabalhar com essa família. E aí o que ela dizia? Uma mãe que tem um filho sequestrado, o que você pensa? Quais são as coisas que ficam na sua cabeça, né? E aquele negócio não sai da sua cabeça. Então, assim, o pessimismo é isso. Você fica com o monoideísmo daquilo que vai dar errado, achando que tudo dá errado. E ela fazia um trabalho profissional de mostrar um outro lado. Fala assim, você sabe qual o percentual de pessoas que foram sequestradas e voltaram bem? Aí a pessoa fala assim, não, nunca ouvi falar. Fala assim, 85% das pessoas voltam bem. Então, assim, não veja apenas esse lado ruim da vida, porque a vida tem um lado muito positivo, né? Então, acho que a questão de nos autoajudarmos, né? Eu acho que está muito nisso. Como é que a gente consegue ver também o lado positivo? Porque a gente já tem uma tendência, né, pelas nossas vibrações, né, dos mundos de provas e expiações, a gente já tem essa tendência a vibrar com aquelas coisas que são as coisas negativas, que é o que os nossos olhos mais veem, né? A neurociência diz que nós temos a capacidade de ver 10 ameaças para cada oportunidade. A neurociência diz que nós temos a capacidade de ver 10 ameaças para cada oportunidade. Diz que isso é por causa dos instintos que a gente tem, que traz já desde os nossos tempos, né, de outros reinos, porque a gente quer se defender do perigo. E por nos defender do perigo, a gente vê com muita facilidade o perigo. E com mais dificuldade a gente vê a parte boa. E, portanto, a parte boa da vida também. Por isso, a parte boa da vida a gente tem que procurar. A parte ruim da vida, ela surge naturalmente. A gente vê com grande facilidade. Então, acho que essa palestra da Eleonora, né, ela vem nos sacudir nesse sentido, né, para como é que a gente mergulha também para achar o lado bom da vida, para a gente ser uma pessoa otimista também. Enxergar também os dois lados, né, não com os olhos, né, com óculos da Poliana, como ela falou, que é a pessoa que nega o problema. Imagina o exemplo que eu dei da família, né? Seu filho está sequestrado e você dizer assim, isso é assim mesmo, a grande maioria volta, né? Também não vai resolver, né? Não vai resolver. Mas mostrar para a pessoa que a vida não é só esse pedaço ruim, tem uma parte boa também. E se ela não fizer isso, quem vai fazer? Porque eu não tenho a capacidade de sozinho fazer, preciso de ajuda. E essa ajuda, então, são as pessoas que vão estar comigo para tentar ajudar. E Jesus que nos ajuda sempre. Essa é a parte boa da vida, né? Quando a gente está com dificuldade, Jesus está nos ajudando. Obrigado. Desculpe o tempo ali, ainda tomei mais tempo ali no final. Ali, não é a ideia, não é fazer palestra, não é que ela me trouxe essas recordações, eu achei que era legal compartilhar um pouco com vocês aí. Amigos, vamos então encerrar essa primeira parte. Não, tem que ir. Os avisos, assim que eu achar o celular, quer dizer, achar só o celular não serve, achar o celular e o óculos, porque senão fica inútil. Vamos aos avisos, que a Márcia já me passou. Sim, GET, né? Estamos com a jornada de estudos espíritas de Teresópolis, já no dia 18 de setembro, estamos com as inscrições abertas, né? E só esse mês. Então, por favor, aqueles que desejarem participar da jornada, é um domingo, é o dia todo, né, que a gente faz, um estudo de manhã, um estudo à tarde, né? Temos um tema maravilhoso, né? A Tânia ainda hoje estava me emocionando com algumas visões sobre esse tema, né? Que é o Sermão de Jesus do Alto da Cruz. É o último sermão de Jesus, são as 7 frases que ele fala já do Alto da Cruz. É um tema fantástico, assim, vale a pena. E, por favor, se inscrevam, né? E a gente precisa, hoje mesmo, a gente está aberto aí as inscrições, tá? Continuamos ainda solicitando trabalhadores, né, para o trabalho lá no Pimentel. Nós vamos começar, então, no dia 1º de outubro, né, lá no Morro do Pimentel, retornar com a evangelização de crianças e jovens, né,
aqueles que puderem doar um sábado por mês da sua vida, em prol da gente mesmo, né, que nós que aprendemos lá, por favor, nos procurem ao final. E temos o bazar também, esse é o último, né, Marcinha? Bazar, o último aviso, não é o último bazar, não, pessoal, o último aviso. O bazar, dias segundas e quintas, né, do horário de 14 às 17 horas, né, onde a gente aproveita também para trabalhar e, ao mesmo tempo, propiciar arrecadações ali para os trabalhos assistenciais. Oi? Livros? Por favor, livros? Nós estamos com novidades na livraria e alguns que não são novidades. Por exemplo, o Evangelho por Emmanuel, Cartas de Paulo, onde o Saulo, um trabalhador espírita, ele compilou todas as mensagens de Emmanuel, falando dos versículos das cartas de Paulo, nesse livro. Então, nós temos esse mesmo livro para Marcos, Mateus, João, Lucas, Atos dos Apóstolos e as cartas de Paulo. Que às vezes a gente fica procurando isso em vários livros, e ele compilou num livro só. Então, quem tiver interesse, cartas de Paulo, os outros evangelistas e outros temas dentro desse mesmo foco, nós temos os livros na secretaria. E para quem ainda não teve oportunidade de começar a estudar os livros de psicologia da Joana, esse livro, Refletindo a Alma, é uma introdução aos livros da Joana para os livros da série psicológica. Então, quem tiver interesse, procurar a gente na secretaria, o Fred também, tá? Obrigada. Obrigado. Agendas, quem tiver interesse para encomendar. Então, tá. Sim, quem nos visita hoje por primeira vez? Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Não? Deixa eu ver, não, só os desencarnados. Desencarnado tem, encarnado não. Marcelo, pode nos fazer então a nossa prece final? Então vamos acompanhar aí o Marcelo, né, nessa nossa prece final, ele que participou tanto do estudo ativamente, mais ou menos, né? São grandes amigos, engraçado isso, grandes amigos. Então, Marcelo, por favor, faz a nossa prece e logo depois, então, nós vamos passar para o trabalho de passe aí. Vamos então pensar em todas as pessoas que nós amamos, para que as nossas vibrações possam chegar a elas com o nosso coração vibrando na felicidade. Mas vamos pensar também nas pessoas com as quais nós temos grandes dificuldades de relacionamento, para que também o nosso coração chegue a ela vibrando nessas mesmas vibrações de amor e paz. Senhor Jesus, querido amigo, querido irmão mais velho, mais experiente, já passou pelas nossas mesmas dores, pelas nossas mesmas provas, já superou com lágrimas e com esforços as dores da sua vida e por isso é o nosso mestre. É o nosso mestre não porque ficou apenas ditando regras, falando coisas e nos inspirando as lágrimas, mas é o nosso mestre porque sentou-se ao nosso lado e mostrou como é possível fazer, como é possível transformar, como é possível dedicar-se ao bem. Por isso, Senhor Jesus, é que nós nos recorremos sempre ao teu amor, sempre ao teu carinho, sempre à tua paz, porque sabemos que ela não foi construída em teses ou em hipóteses, foi construída no labor do dia a dia, foi construída na superação do sofrimento por entender-se. Por isto, Senhor, ajude-nos. Ajude-nos para que nós possamos nos entender, para que nós possamos nos compreender. Ensina-nos a termos a fé necessária em nós e na justiça, para que saibamos vencer as dificuldades da vida, não com um livro colorido, mas no dia a dia, no suor, nos esforços, nos calos das mãos. Fica conosco, Senhor, nos proteja, nos abençoe e nos despeça com o teu amor e com o teu carinho e com a tua paz, hoje, agora e para todo sempre.